Lição de número 5. O casamento é para sempre. Segundo trimestre de 2022. Os valores do reino de Deus. A paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Evandro Ribeiro e estou muito feliz por mais uma aula, estarmos juntos para aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. E nesta lição de número 5, estudaremos a respeito do caráter vitalício do casamento que Deus, através de sua palavra, condena qualquer forma de interferência no casamento que venha dissolver essa aliança. Estudaremos também que o casamento não é uma instituição humana, mas divina. Nesta aula temos 3 objetivos. O primeiro é apresentar a condenação do adultério. Segundo é mostrar que o que rege o coração regerá o corpo também. E terceiro, afirmar a indissolubilidade do casamento. Lembrando que a proposta desse vídeo é ajudar você. Eu procuro de maneira mais prática e objetiva possível facilitar para você, trazendo auxílio e complemento às lições da Escola Bíblica Dominical. Quero que você possa entender a minha proposta, que é de colocar à sua disposição algo que possa complementar, auxiliar e contribuir no preparo das lições bíblicas e também com o aperfeiçoamento dos santos. Antes de continuarmos, eu quero convidar você que ainda não é inscrito, ainda que não se inscreveu no nosso canal, se inscreve em meu canal, peço que você se inscreva porque toda semana temos vídeo para abençoar a sua vida. E se ainda você não curtiu esse vídeo, curte esse vídeo, dá um joinha aí, tá bom? Vamos lá então? Lição de número 5, o casamento é para sempre. O texto áureo está em Mateus capítulo 19, o verso de número 6. Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. A verdade prática, a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 5, do verso 27 até o verso de número 32. E lembrando que a palavra-chave desta aula é casamento. Entramos hoje numa questão de suma importância para todos nós: a pureza matrimonial do cristão. Jesus refere-se ao 7º mandamento que proíbe o adultério, porque Jesus ele vai além e fala do divórcio e do 10º mandamento que proíbe cobiçar a mulher do próximo, o que também é adultério. O Senhor Jesus faz uma contraposição à tentativa dos rabinos de limitar o alcance do mandamento: não adulterarás. A semelhança do que fez em relação ao homicídio. O ensino de Jesus deve ser obedecido ainda hoje, mesmo que a nossa sociedade seja obcecada pelo sexo e tente nos oferecer padrões morais abaixo dos que Deus preparou para nós. Nós vivemos hoje uma crise moral e ética, onde os valores cristãos e os princípios que regem o povo de Deus são constantemente abalados e atacados por uma sociedade corrupta e desviada de Deus. Os valores têm sido invertidos e ser cristão hoje é sinônimo de fundamentalista. Vivemos dias onde o errado é certo e o certo é o errado. Vivemos uma crise de infidelidade generalizada, onde a infidelidade e a corrupção foram institucionalizadas em todos os meios sociais. O tema que iremos abordar nessa lição veio muito a calhar, pois
percebemos o grande aumento de divórcio no meio evangélico. E nós sabemos que o casamento é uma instituição criada por Deus. Ela não foi criada por homem, ela foi criada pelo próprio Deus, e esta instituição é vitalícia por toda a vida. O primeiro tópico aí nos diz assim, a condenação do adultério. Definição de adultério. Atentando para a palavra de Deus quanto a esse assunto, compreendemos que o adultério fala de um tipo de coabitação entre uma pessoa que é casada com outra que não seja seu cônjuge. Juridicamente, podemos dizer que o adultério é a violação, transgressão da regra de fidelidade conjugal imposta aos cônjuges pelo contrato matrimonial, cujo princípio é não manterem relações carnais com outro fora do casamento. A Bíblia considera adultério o relacionamento carnal extraconjugal, tanto do homem quanto da mulher, quando ambos são casados. Levítico capítulo 20, o verso de número 10, também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá, o adúltero e a adúltera. Ainda assim mesmo, nos tempos de Jesus, ambos eram condenados à morte. No caso de Israel, por apedrejamento. Olhando para a palavra de Deus quanto a esse assunto, vemos que o adultério fala de um tipo de coabitação entre uma pessoa que é casada com outra que não seja o seu cônjuge. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, o verso de número 1, vai dizer assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver que possua a mulher do seu pai. À luz de 1 Coríntios, capítulo 5, verso 1, isso é denominado de fornicação, que do grego é o substantivo feminino porneia, que significa ter relação sexual ilícita. Adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais, relação sexual com parentes próximos, relação sexual com um homem ou mulher divorciada. Isso é fornicação e é pecado. Vemos também que o adultério, no aspecto metafórico, fala de adoração a ídolos, da impureza que se origina, na qual se incorria ao comer sacrifícios oferecidos aos ídolos. A posição de Jesus quanto ao adultério. Se a lei dizia que quem fosse pego no ato de adultério deveria morrer, e Jesus estava vivendo ainda a lei, por que ele não autorizou o apedrejamento daquela mulher adúltera, lá em João capítulo 8, verso número 1 até o verso número 11? Jesus, ele sempre foi contra o adultério, ou seja, sempre foi contra a dissolução do casamento. Pois, segundo ele, o casamento é uma instituição criada por Deus e é indissolúvel. O adultério tem sido nos últimos dias a causa principal para a ruína de muitas famílias. Isso já tem chegado com muita força no povo de Deus. Isso mesmo, no meio do povo de Deus isso já tem chegado. Mas se nós, como igreja, ainda acreditamos que somos sal da terra e luz do mundo, podemos fazer a diferença e nos mantermos firmes nos princípios bíblicos e na lei do Senhor. Jesus, diante de uma situação perigosa e ainda regada por uma pergunta capciosa, lá em João capítulo 8, vemos os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Uma pergunta capciosa para que, dependendo da resposta de Jesus, eles terem do que acusarem. E Jesus, segundo essa perícope, permanecia abaixado, escrevendo no chão. Como se não bastasse, perguntaram outra vez, insistindo. E pela insistência, Jesus endireitou-se, tomou postura e disse-lhe: aquele que dentre vós
está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra. Ora, quem eram aqueles homens? Segundo a palavra, eram escribas e fariseus, homens conhecedores e intérpretes da lei. Eles sabiam o que diziam a lei de Moisés, no caso, em epígrafe, em Levítico capítulo 20, o verso de número 10 que nós lemos. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. O adúltero e a adúltera. Dentro do exposto, podemos analisar que aqueles homens, como conhecedores da lei, eles mesmos haviam infringido a lei, pois trouxeram apenas a mulher, mas o homem havia recebido o perdão antecipado. Sendo assim, todos que ali estavam eram dignos de morte, exceto Jesus. Então, todos saíram timidamente, com semblantes abatidos, e a mulher recebe o real perdão do Mestre. Jesus, ele é enfático ao afirmar que todos os maus desejos do homem procedem do coração, inclusive o adultério. Mateus capítulo 5, do 27 ao 28, ele vai dizer: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Jesus reduz os limites da lei quando ela falava que o adultério só seria considerado em ato consumado. Agora, nos limites da graça, o adultério é identificado ainda antes do ato consumado, quando ainda está dentro do coração do homem. A partir do momento em que o Espírito Santo se apoderou de nossas vidas, fica impossível planejar, arquitetar, premeditar algum tipo de ação ou atitude dolosa. 1 Coríntios, capítulo de número 13, o verso de número 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Jesus ainda disse que qualquer que casar com uma mulher separada sem que ela seja devidamente divorciada, comete adultério com ela. Se este for o caso, e faz com que ela comete adultério. Jesus volta a sua atenção ao 7º mandamento, onde os rabinos limitavam o adultério apenas à infidelidade sexual. Jesus amplia o significado, este pecado, para o olhar lascivo e o coração impuro do homem. O casamento bíblico é realizado entre duas pessoas de sexo oposto. Desde o princípio, esse modelo é evidenciado quando Deus criou homem e mulher. Quando Deus diz, portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Quando Deus disse isso, ele está orientando sobre a consumação do casamento com o ato sexual. Então passamos a compreender que o casamento é também uma aliança feita através de uma união sexual, a qual nunca deverá ser quebrada ou adulterada, segundo os preceitos de Deus. Deus não permite relações sexuais adulteradas, tipo fornicação, relação sexual antes do casamento por pessoa solteira, adultério, que é a relação sexual fora do casamento. Na lei, aqueles que praticavam fornicação eram obrigados a casar. Lá em Deuteronômio 22 e 29 nós vamos ver. E aquele que praticava adultério era condenado à morte. O sexo é santificado por Deus para ser usado apenas no casamento. Os males do adultério. O que significa realmente adulterar? Significa corromper, falsificar, modificar algo ou alguma coisa de sua forma original, natural. Seria, a grosso modo, quebrar o lacre, tornar vulnerável. E é exatamente isso que acontece quando alguém resolve constituir algum tipo de relacionamento extraconjugal. Temos exemplos bíblicos de grandes homens de Deus que caíram no laço do diabo. O grande rei Davi e seu caso extraconjugal com Betseba trouxeram-lhe grandes perdas em sua vida espiritual, social e familiar. Trouxe muita dor, sofrimento e perda para sua família de um modo geral.
Devido a esse ato insano do rei Davi, desencadeou uma sequência de males sobre a sua vida e sobre a sua família. Ele arquiteta a morte do oficial Urias, um homicídio covarde, cruel. Como consequência disso, veio sobre sua casa assassinatos entre irmãos, estupro, sedição, divisão e toda sorte de males. Nos nossos tempos, isso não é diferente. Temos visto muitas famílias, inclusive de homens de Deus, pagarem altos preços pela prática desse pecado abominável aos olhos de Deus. Ponto 2 aí. O que rege o coração regerá o corpo. Primeiro aí, o que procede do coração? Mateus capítulo 15, o verso 19 vai dizer: porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultério, imoralidade, roubos, falso testemunho, calúnia e blasfêmia. A Bíblia diz: se seus olhos forem bons, tudo em tua volta será bom. Alguém já disse que os olhos são a janela da alma. Com isso, podemos entender que aquilo que nós vemos em nosso dia a dia é aquilo que consumimos e processamos para a nossa alma. Se nós observarmos coisas boas através de nossos olhos, o nosso coração certamente ficará cheio de coisas saudáveis e será muito bom para a nossa vida espiritual. Mateus capítulo de número 12, o verso de número 34, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Provérbios 4, o verso de número 23, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Os hebreus atribuíam ao coração as vontades, as emoções e muitas outras coisas ao homem interior. Quando lemos esse versículo em Provérbios, ele aponta para o homem interior, em contraste com o homem exterior. E verdade é que para nós estarmos bem com Deus, o nosso coração precisa estar afinado com Ele. Aquilo que faz a vida tornar-se digna de ser vivida com prazer tem sua origem no homem espiritual e se exterioriza no homem interior. E se exterioriza no homem exterior. O homem é o que pensa. Se a palavra diz que todo pensamento procede do coração, então estamos falando também de caráter. Porque Tiago, lá no seu capítulo 1, verso de número 8, diz que o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Salomão, em Provérbios, já disse: porque como imaginou na sua alma, assim é, ele dirá. Come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Segundo James Allen, o homem é literalmente aquilo que ele pensa. E como o caráter só pode manifestar-se e revelar-se através da circunstância, significa que as ações da vida de uma pessoa vão se mostrar correspondente ao seu íntimo. Isso nos fala que o homem é revelado não pela circunstância, mas pensamentos sórdidos que brotam do íntimo do seu coração. Os homens vivem ansiosos para melhorar sua condição financeira, afetiva e social, mas não querem melhorar a si mesmo, sujeitando o corpo ao espírito. Quando recebemos essa orientação, entendemos que nós estamos sujeitos a impulsos carnais e estes, quando concretizados, afetam diretamente ao espírito. Mas Jesus nos ensina que é plenamente possível dominar esses impulsos, sujeitando o nosso velho homem ao poder e domínio do Espírito Santo. Muito embora o homem não possa julgar o olhar adúltero e o coração pecaminosos, impuro, mas Deus, que sonda todos os corações, condena a intenção como já sendo um ato consumado. A Bíblia ela já nos adverte a andarmos em espírito, ou seja, sujeitar a carne ao Espírito Santo, porque realmente existe uma grande batalha entre ambos. Enquanto estivermos neste tabernáculo terreno, não cessará, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis.
Vamos lá para o tópico de número 3, a indissolubilidade do casamento. Primeiro ponto, o casamento na perspectiva bíblica. Na perspectiva bíblica, o verdadeiro casamento só poderá ser realizado entre um homem e uma mulher, que é monogâmico. Desde o princípio, este modelo está evidenciado na Bíblia pelo próprio Deus. Deus ordenou: frutificai e multiplicai-vos. A reprodução natural só se torna possível entre um homem e uma mulher. O casamento também envolve uma união sexual feita através de votos de fidelidade um para com o outro. O apóstolo Paulo, quando vai falar de sexo no casamento, ele deixa muito claro que cada homem tem a sua própria mulher e cada mulher tem o seu próprio marido. Isso aí no singular, para evitar a poligamia, sendo que nenhum é dono do seu próprio corpo. E com isso, aprendemos que na área sexual, nenhum dos dois poderá ser privado, salvo em casos específicos como doença ou oração, se houver concordância entre as partes. E isso para que, segundo Paulo, seja evitado a imoralidade ou outras coisas do gênero. O casamento não é apenas uma aliança feita entre homem e uma mulher, onde envolve direitos mútuos, conjugais e sexuais, votos de fidelidade e a formação de uma nova célula familiar, mas uma aliança onde o próprio Deus ele está presente como testemunha. Malaquias capítulo 2, o verso de número 14 vai dizer: o Senhor tem sido testemunha entre ti e a tua esposa, que tens desde a juventude, para com a qual fosse infiel, embora ela fosse tua companheira e a mulher da aliança matrimonial. O casamento é uma instituição ordenada por Deus para todas as pessoas e não apenas para os cristãos. Jesus disse que Deus literalmente é aquele que une duas pessoas no casamento, e ainda ele acrescenta, portanto, o que uniu não separa o homem. E para fechar a Epístola aos Hebreus, nos diz que o casamento deve ser honrado por todas as pessoas. E o que fazer para que o casamento seja para sempre? Nada. Porque Deus não fez casamento para durar para sempre. Isso mesmo. A Bíblia é muito clara quanto aí a duração do casamento. Esse é um compromisso para toda a vida, até que a morte os separe. O casamento deve durar por toda a vida e não por toda a eternidade. Essa é uma doutrina herética defendida pelos mormons. O conceito de casamento que deve durar toda a vida está atrelado ao conceito de permanência no casamento, ao qual Jesus se referiu com as seguintes palavras: portanto, o que Deus uniu não separa o homem. A mesma verdade é também confirmada por Paulo, porque pela lei a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Está em Romanos capítulo 7, verso de número 2. Quando se diz que o casamento é para sempre, é a mesma coisa de dizer que o casamento é eterno. Mesmo sendo o casamento uma aliança feita diante de Deus, essa aliança não é eterna. O próprio Deus a limitou apenas para essa vida. Jesus Cristo deixou isso bem claro quando disse, lá em Mateus capítulo 22, o verso de número 30, pois na ressurreição não se casarão, nem se darão em casamento. Ainda mais com a possibilidade da pessoa viúva casar-se novamente. Isso daí fica muito claro que Deus limitou o casamento apenas para essa vida, contradizendo assim com o ensinamento herético dos mormons, tá bom? Casamento, uma união indissolúvel. A Bíblia é muito clara quanto à duração do casamento. É um compromisso para toda a vida, até que a morte o separe. Deus não instituiu o casamento com o objetivo de quebrar a aliança, pois o casamento nada mais é do que uma aliança feita entre um homem e uma mulher, e tendo Deus presente como testemunha, onde o casal fazem juramentos e votos de fidelidade um ao outro, até que a morte os separe. Mas sabemos, mediante o testemunho das Escrituras, houve a quebra desta aliança, feita diante de Deus. Devido à dureza do coração do homem, nasce a carta de divórcio.
Não que Deus concordasse com isso, porque ele mesmo diz lá em Malaquias: eu odeio o divórcio. Jesus também disse que Deus permitiu, mas nunca planejou isso para os casais. Jesus ainda dá bastante ênfase quando diz: o que Deus uniu não separa o homem. Seja qual for a representatividade do divórcio, ele não faz parte do projeto de Deus para o casamento, mas representa a incapacidade do homem em cumprir e obedecer os projetos de Deus para a sua vida. Os fariseus fazem uma pergunta capciosa a Jesus sobre o divórcio: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Lá em Mateus capítulo 19, o verso número 6, vai dizer que Jesus, percebendo o teor da pergunta, os leva para a Gênesis, o início do plano original, de que é o casamento e o divórcio. Mas eles insistem em apontar a lei de Moisés, dizendo que o mesmo havia concedido a carta de divórcio. Mas Jesus esclarece de uma vez por todas, dizendo que, mesmo Moisés concedendo carta de divórcio, isso nunca fez parte do projeto de Deus para o casamento, mas foi devido à dureza do coração do homem. Existem algumas visões radicais acerca do casamento e do divórcio, onde não se vê nem aceita qualquer possibilidade de separar o que Deus uniu. Quando se chegar ao extremo da dureza do coração do homem e não se vê mais nenhuma possibilidade de perdão, a Bíblia nos mostra algumas situações em que o casamento poderá ser dissolvido, mas contudo, isso nunca fez parte do plano de Deus. É puramente dureza do coração do homem. 1 Coríntios, capítulo 7, o verso número 15, Paulo diz: se o incrédulo se separar, que se separe. Nesse caso, estamos vendo o caso de abandono do cônjuge e não de adultério. Dessa forma, nem o irmão nem a irmã estão mais sujeitos à servidão. Paulo diz que nesses casos o parceiro ou parceira fiel não está mais obrigado ou obrigada a cumprir os votos matrimoniais do casamento, pois dessa forma se torna totalmente impossível. Mateus capítulo 19, o verso 9, Jesus disse: mas eu vos digo que aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa da infidelidade, fornicação, adultério, Jesus abre essa exceção, não que fizesse parte do plano de Deus, mas deixando bem claro que o divórcio nunca esteve nem está no projeto de Deus para o casamento. Mas o casamento deve ser indissolúvel por toda a vida, até que a morte os separe. Já encerrando esse magnífico assunto, com a certeza de ter tido a possibilidade de contribuir e esclarecer ao povo de Deus acerca desse projeto tão belo para nós que é o casamento. Ainda assim, estamos totalmente convictos quanto à palavra de Deus acerca de um casamento duradouro e coberto pelas bênçãos de Deus. Em oposição ao ensino mórmon, que o casamento é um compromisso para esta vida e para a eternidade, a Bíblia ressalta que o casamento é uma instituição terrena, apenas para essa vida, mesmo sendo uma aliança feita diante de Deus com votos de fidelidade. Ela durará até que a morte os separe. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu ministério, que Deus abençoe a sua família.